Se você é um motorista que recentemente foi parado numa fiscalização da lei seca e autuado pela recusa do teste do bafômetro, e você notou que na notificação ou no auto de infração, que é o papel que o policial te entrega lá no momento da abordagem policial, se você notou que não foi descrito nada no campo de observações e principalmente não foi informado um sinal de alcoolemia sequer que o policial ele não visualizou da sua pessoa, por exemplo, ele não anotou se você estava com as vestes desarrumadas, se você estava com hálito etílico, se os seus olhos estavam avermelhados ou não. Enfim, qualquer sinal que, conforme a resolução 432 do CONTRAN, que se não foi constatado nada e nem comprovado que de fato você apresentava algum sinal de alcoolemia, então esse vídeo é para você, eu explico meios que você consegue anular e evitar as consequências dessa infração. E eu inicio esse vídeo trazendo um trecho desse livro que eu recomendo a leitura por parte de todos, envolvendo o bafômetro. É um dos livros que eu já li sobre o assunto, que inclusive aproveito para me apresentar. Eu me chamo Guilherme Jacob, sou advogado especialista em trânsito há mais de 8 anos e uma das grandes especialidades aqui do escritório envolve o tema bafômetro. Nós temos já diversos motoristas que conseguimos auxiliar tanto de maneira administrativa e principalmente de forma judicial. E um trecho que ele traz é que, ao declarar que o condutor ele não apresenta sinais de alteração da capacidade psicomotora, deixa de existir um dos requisitos do fato gerador da infração, já que não há embriaguez a ser certificada, sendo que a autuação lavrada sem esse requisito ele não passa de uma mera presunção. Então, como e o porquê que o policial ele parou você, motorista, se não foi certificado nenhuma alteração, nenhum sinal de alcoolemia em relação àquele motorista, em relação a você? Então, qual foi o motivo que ele parou você? E outro ponto, por que ele lavrou uma infração por você ter recusado o teste do bafômetro, sendo que você não apresentava o núcleo, né, o verbo daquele artigo 165A, que é justamente você dirigir sob a influência de álcool. Como que você dirige sob a influência de álcool se você não apresenta qualquer sinal de alcoolemia? Então nós temos aqui uma grande dicotomia, né? Nós temos uma grande controvérsia em relação a esse artigo 165A e como está sendo a fiscalização da lei seca em todo o Brasil. Outro ponto interessante também, que o autor do livro traz, é sobre que a recusa que não esteja direcionada à tentativa de evitar certificar a embriaguez, por exemplo, você, motorista, foi parado numa fiscalização da lei seca e você se recusou qualquer meio legal de verificar se você está ou não embriagado, por exemplo, um exame clínico, ou até mesmo o próprio teste do etilômetro, que é aquele que você assopra no bocal descartável. Se você recusar qualquer teste para verificar se de fato você está sob efeito de álcool e você de fato apresenta sinais de alcoolemia, seus olhos estão avermelhados, você não sabe onde está, você está agressivo, hálito etílico, enfim, se de fato você apresenta uma série de sinais de alcoolemia, neste quesito, sim, a autuação seria válida desse ponto de vista, tá? Desse início. Agora, se não passaria de uma simples desobediência à ordem emanada pelo agente fiscalizador. Então nós temos que verificar se de fato houve uma recusa da sua parte para de fato você tentar encobertar um erro seu, uma transgressão da nossa legislação de trânsito, que você está tentando evitar qualquer punição contra si, ou se de fato você está apenas desobedecendo uma ordem emanada pelo policial. Então é importante verificar esses dois pontos, que a partir disso a gente saberá se de fato essa infração, que não apresenta qualquer sinal de alcoolemia, ela foi válida ou não. Lembrando que, mesmo que você de fato estava sob efeito de álcool, vamos supor você saiu de uma formatura, você bebeu uma taça de vinho, ou você bebeu um copo de chopp, enfim, e se deslocou até a sua residência com a sua família, nessa situação é muito provável que sim, você esteja sob efeito de álcool, mesmo que seja um valor mínimo. Lembrando que até o momento deste vídeo, até a data deste vídeo, não existe qualquer tolerância em relação a você consumir bebida alcoólica
pegar o seu veículo e dirigir. O que existe é uma margem de erro admissível por parte do etilômetro, que é de 0,04. Então, todo resultado, toda vez que você soprar um bucal descartável do etilômetro e der um resultado, deve ser subtraído 0,04. Se mesmo após essa subtração, ainda assim, constar que você de fato está embriagado, aí você responderá pelo artigo 65 ou 65A, depender da situação, e em algumas situações também crime, que seria o artigo 306 do CTB. Agora, retornando sobre essa questão da ausência de sinais de alcoolemia lá no auto de infração ou na notificação, nós temos sim álibi para apresentar de maneira administrativa e principalmente judicialmente a sua defesa. E o porquê que eu falo principalmente de maneira judicial? Temos que verificar que hoje, tanto em relação aos órgãos autuadores, tanto em relação a quem participa da junta administrativa ou do Conselho Estadual de Trânsito, que são os responsáveis por julgar a defesa prévia, recurso à Jari, que seria em primeira instância, ou em segunda, que seria o recurso ao CETRAN, que às vezes são pessoas que não são formadas em direito, não detêm qualquer conhecimento sobre a nossa legislação de trânsito e acabam julgando de qualquer maneira. Até porque há pouquíssimos julgadores para muitos recursos, para muitas defesas administrativas. Então, infelizmente, em algumas situações, a defesa ou o seu recurso, ele sequer é analisado. Ele simplesmente é indeferido, ele não é aceito e vai para a próxima etapa. Então, infelizmente, está sendo a regra em alguns órgãos de trânsito. Mas eu creio que isso vai melhorar a longo prazo e até temos que verificar que o próprio sistema do Detran é um sistema muito arcaico, que não valoriza também o servidor público que está lá todos os dias num ambiente totalmente desagradável, que não tem qualquer infraestrutura, então isso acaba desanimando um pouco o servidor público. Claro que nada justifica, não estou encobertando aqui ninguém, ele deve prestar e servir a população, é para isso que ele é um servidor público, mas nós temos sim esses pontos que influenciam nessa falta de uma representação técnica por parte dos julgadores. E é por isso que nós, como advogados, sempre aconselhamos o motorista que nos procura, que procura a Jacob Advocacia, que, como eu falei lá no início, nós atuamos há mais de 8 anos somente com o direito de trânsito. Então, todo motorista que nos procura, eu sou muito sincero e muito transparente, que apenas permanecermos na sua defesa de maneira administrativa, as chances são ínfimas, são baixas. Que o ideal é sempre trabalharmos de maneira estratégica no campo do direito administrativo para que, no momento oportuno, por exemplo, lá no processo de suspensão, ingressarmos com a sua defesa de maneira judicial, para levarmos para as mãos de um juiz, que é uma pessoa concursada, formada em direito, que tem uma ampla expertise em relação à legislação de trânsito e que ela é obrigada a analisar e julgar aquilo que está sendo exposto naquele processo. É diferente de uma defesa administrativa, é diferente de um recurso administrativo, que em muitas situações sequer tem uma fundamentação do porquê que foi negado o seu recurso. Já na ação judicial é diferente. O juiz está vinculado a determinadas regras que obrigam ele a analisar de maneira muito técnica e julgar de maneira muito técnica aquele processo. Seja o processo relacionado ao direito de trânsito que for, multa do bafômetro, processo por excesso de pontos, manobra perigosa, enfim, qualquer situação que esteja colocando na iminência do perigo a sua habilitação, o seu direito de dirigir. Então, por isso que eu sempre destaco essa importância de trabalharmos estrategicamente no administrativo e levarmos para as mãos de um juiz futuramente. E por isso que, sobre você ter sido autuado pela recusa ou até mesmo por ter feito o teste de alcoolemia, mas principalmente pelo artigo 65A, que é recusar o teste do bafômetro, e não aparecer qualquer indício de alcoolemia, sem dúvidas é um auto de infração que a gente consegue trabalhar em suas nulidades, levando em consideração o próprio Manual Brasileiro de Fiscalização, que ele faz parte do ordenamento jurídico envolvendo legislação de trânsito, que pouquíssimas pessoas conhecem, e o MBFT, que é esse manual que eu citei, nada mais é do que ele compõe uma série de fichas que o policial, lá no momento da fiscalização, ele obrigatoriamente deve seguir o que está disposto nessas fichas. É como se fosse um manual para preencher o auto de infração.
para que ele preencha corretamente e evite qualquer prejuízo para aquele motorista que está ali na fiscalização, para que ele não seja punido também indevidamente e até mesmo serve o próprio manual como uma maneira de evitar qualquer consequência legal para aquele policial, para que ele faça tudo dentro da lei, não esqueça nada, nenhuma informação obrigatória e até mesmo para que ele não seja depois punido internamente. Então, o manual ele serve tanto para salvar a profissão daquele servidor público, do policial, do guarda municipal, enfim, seja a autoridade de trânsito quem for, como também para salvar o direito de dirigir do motorista. Então, se você foi parado numa fiscalização, não consta nada no campo de observações, não consta nenhum indício de alcoolemia, sem dúvidas estamos diante de uma infração que é contestável, que é necessário, né, principalmente se você precisa da sua habilitação para dirigir, se você é um motorista profissional, sem dúvidas é necessário apresentarmos uma defesa técnica de maneira administrativa e judicial. Então aproveite para salvar, curtir, compartilhar esse vídeo com o máximo de motoristas e qualquer dúvida que você tenha em relação à legislação de trânsito, não somente ao bafômetro, fique muito à vontade para encaminhar aqui nos comentários. Eu sempre me coloco à disposição e respondo cada comentário.